Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta quarta-feira já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. Hoje tem Mengão, partida decisiva, como se fosse uma final de campeonato. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro e tem mudanças na escalação do Flamengo. Nós vamos analisar tudo isso aqui no nosso canal. Mas faz o seguinte, você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Você está confiante na vitória hoje? Então explode o dedo no like. Vamos bater essa meta. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo e aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vai nos comentários e escreva o seu palpite para a partida entre Flamengo e Atlético Mineiro. Eu vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então na manhã desta quarta-feira analisar as informações do Flamengo e ver como o Flamengo vai jogar, como o Flamengo se preparou para enfrentar o Atlético Mineiro, partida como uma final de campeonato. Muito bem, nesta quarta-feira tem muito mais emoção no Campeonato Brasileiro. 7h30 da noite o Maracanã vai ferver. O Flamengo recebe o Galo, o time mineiro ainda sonhando com o título, e o Flamengo pode assumir a liderança nesta rodada. Que jogo é esse, hein? Valeu, pessoal. Nesta quarta-feira no Maracanã, 19h30, tem Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo decisivo pelo Campeonato Brasileiro. As duas equipes buscam o título da competição e é um jogo muito importante. Flamengo segundo colocado, 63 pontos. O Atlético Mineiro é o quarto colocado, 60 pontos. Mas se vencer o Flamengo, ultrapassa o rubro-negro. O Atlético Mineiro vem bem no segundo turno, é a melhor campanha nessa segunda metade do Campeonato Brasileiro, 33 pontos conquistados, e o Flamengo vem logo atrás com 31 pontos. O Flamengo não vai ter Pulgar, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo que levou depois da vitória sobre o América Mineiro durante o jogo. O Thiago Maia é o provável substituto, já foi assim contra o Bragantino. O Pulgar entrou apenas no segundo tempo, voltava de data FIFA, mas o Alan também tem uma possibilidade, já que o Alan ele está recuperado das lesões. Ele não joga, no entanto, desde o dia 13 de outubro contra o Atlético Paranaense, derrota de 3-0, tempo grande de inatividade, joga contra o jogador. Então, o Flamengo deve ir a campo com o Thiago Maia. O Atlético Mineiro preparado para esse embate, grande jogo no Maracanã nesta quarta-feira, 19h30, vai sacudir o estádio. Aquele clima mais uma vez. Nesta quarta, tem mais um Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. E quando a gente lembra desse jogo, nesse palco, dessa vez, vale se manter na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas bora combinar, é pra apoiar do início ao fim. Jogo pra quem acredita. É mais uma das últimas 3 decisões até o final da temporada. E o clima realmente não tem como ser diferente. Nossos jogadores, inclusive, já estão aqui no Ninho do Urubu concentrados para esse jogão. Nesta terça, o técnico Tite comandou a última atividade antes dessa partida e você confere as imagens agora aqui na tela. 8, 9. Bola, soltou. Vai. No último encontro entre as equipes, vitória do Mengão. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano, virada do Flamengo por 2-1. Gols de Arrascaeta de falta e de Wesley no finalzinho do jogo. E depois desse último treinamento antes do jogo contra o Atlético Mineiro, a gente está aqui ao lado do nosso treinador, o Tite. Tá até molhado, né, professor? Muito trabalho antes desse jogão, mais uma decisão. E a expectativa desse Flamengo e Atlético Mineiro nesta quarta no Maracanã?
A expectativa alta e o sentimento de agradecimento ao torcedor, porque nós chegamos aonde estamos nessa reta final é muito pelo torcedor, é muito pela forma com que ele, nos últimos jogos, eu lembro nesse especificamente anterior, e lembro do jogo contra o Bragantino, que nos momentos difíceis, e a equipe vai ter esses momentos difíceis pela qualidade do jogo, pela qualidade do adversário, ela apoiando. O atleta sente isso, o técnico sente isso, e quando o apoio vem, seguramente a nosso ânimo, a nossa força, ela fica maior ainda. A gente viu esse tipo de reação da própria torcida em jogos decisivos, um do ano passado, inclusive, contra o próprio Atlético, e você mesmo quando não estava no Flamengo, Tite, você vinha ao Maracanã e sentia esse clima, né? Sentia o que era um Maracanã num jogo do Flamengo, numa partida decisiva como essa. É isso que você espera para essa quarta-feira de novo, né? Eu digo que futebol a gente vê, mas a gente sente muito. E quem tem a atmosfera do jogo, e quem vivencia o jogo, as emoções, por maior experiência que tenha, o atleta sente, o técnico sente, nós, enquanto comissão técnica, sentimos o calor que vem do torcedor. Falando sobre as 4 linhas agora, para a gente fechar aqui, o encontro entre os 2 melhores times do segundo turno do campeonato, as equipes que vêm fazendo essa grande reação, né, na segunda parte do Campeonato Brasileiro. E dentro de campo, confronto contra esse adversário, o que você pode falar? Jogão. O Flamengo segue o foco e a preparação. Vai encontrar o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Cadê? O elenco rubro-negro está totalmente focado na luta agora pelo título do campeonato. O time não teve folga e aproveita o pouco tempo que tem para um dos jogos mais importantes que vai ter pela frente. O confronto direto tem ar de decisão para o Flamengo, que viu suas chances para conquistar o Brasileirão aumentar na última rodada. Logo quando a chegada do professor Tite, a gente falava em classificar direto para a Libertadores, né? Hoje a gente briga pelo título, empatado de pontos com o Palmeiras, torcendo para que eles tropecem, óbvio, mas como eu falei, a gente tem que fazer a nossa parte. Acreditamos muito que é possível sim, vamos ali jogo a jogo. Quarta-feira a gente tem mais uma final, né? A terceira das 5 que faltavam, e que a gente possa fazer outro excelente jogo. Cebolinha foi o autor de um dos gols da vitória rubro-negra sobre o América Mineiro. Além disso, o camisa 11 também deu assistência que resultou no gol de Everton Ribeiro. O jogador tem ganhado destaque e virou peça importante para o técnico Tite. Seu xará Everton Ribeiro, mesmo começando o jogo no banco, alcançou a marca do 9º artilheiro do rubro-negro. Com o gol de número 46, ele ultrapassou Hernani Brocador na lista de artilheiros do século XXI do Fla. A fase é boa para a equipe que teve um ano conturbado. O grupo está cada vez mais unido e confiante em terminar 2023 bem. A vaga para a Libertadores já está garantida, mas o clube quer mais. Porém, terá pela frente o melhor time do segundo turno. Nos últimos 16 jogos, o Atlético Mineiro foi o time que mais somou pontos. São 33, sendo o líder da tabela apenas no segundo turno. E ainda tem o artilheiro do campeonato, Paulinho. Mas para o duelo, o rubro-negro deve ter força máxima e ainda conta com o apoio da forte torcida, fazendo essa disputa ficar ainda mais acirrada. Que loucura e que confronto, né, ô Vene Casagrande? Já vou falar do Galo com Pedrosa para o pessoal entender como está a situação do Galo, mas olhando aqui o lado do Flamengo, sem o Pulgar, esse é o maior problema para o Flamengo nesse momento? Você fala tanto aqui como muda o jogo do Flamengo com ele, Sem né? sombra de dúvidas, Fernandinha. Boa tarde, Fernanda Maia. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde só se for para você. Pra mim, eu tô numa boa tarde, vou ser sincero, pelo menos até essa quarta-feira. Mas enfim, eu confesso para você que eu tô numa expectativa muito grande para esse duelo. A gente estava conversando lá no camarim que fazia tempo que eu não ficava tão ansioso para um jogo do Flamengo assim no Campeonato Brasileiro. É uma final pro Flamengo. Acho que assim, é demagogia, mas a verdade é, todos os 3 jogos serão uma final pro Flamengo. Essa é a verdade. Só que esse é o jogo mais difícil para o Flamengo até o fim do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de um duelo extremamente importante, confronto direto. Se o Atlético Mineiro vencer o Flamengo, passa o Flamengo por conta do critério de desempate. O Flamengo sem o Pulgar, mas eu estou com uma expectativa muito boa da gente assistir um grande jogo. Também. Estamos falando de um Flamengo numa ascensão muito boa com o treinador Tite. Estamos falando de um Atlético Mineiro que, na minha opinião, é o melhor time no segundo turno do Campeonato Brasileiro, também numa ascensão absurda. Apesar do desfalque do Pulgar, acho que o Flamengo tem condições sim de vencer o Atlético Mineiro. Acho que será
será um jogo extremamente difícil, mas fica aí a dúvida de quem o Tite colocará no lugar do Pulgar. Tem algumas opções, tem o Alan, que está à disposição, tem o Thiago Maia, que não vem fazendo boas partidas com a camisa do Flamengo, e tem o Vitor Hugo. Você provavelmente vai me perguntar, dos três aí, quem eu botaria? Eu vou surpreender. Eu colocaria o Alan no primeiro tempo, pela ausência dele durante muito tempo, falta de ritmo de jogo, e no segundo tempo eu colocaria, sabe quem? Rodrigo Caio para jogar de volante. Sério mesmo? Eu não colocaria o Thiago Maia, acho que ele não vem fazendo boas partidas justamente ao lado do Gerson, e não colocarei o Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo ele não tem um poder de marcação tão grande como tem o Pulgar, como tem o Thiago Maia. E o Gerson a gente sabe que não marca tanto. Mas em cima disso tudo aí, te respondendo, eu tô com a expectativa muito boa para esse duelo, eu acho que vai ser um jogão no Maracanã. Então, Pedrosa, conta pro povo como tá o Galo. O Galo, se a gente for fazer um exercício aqui lá do início do ano, todo mundo colocava Galo, Palmeiras e Flamengo como os principais personagens para conquistar esse caneco. Fluminense também. E o Fluminense também, exatamente. Mas a gente entendia que, por questão de elenco, o Fluminense, se tivesse um momento de escolher uma Libertadores ou um brasileiro, escolheria Libertadores, e foi exatamente o que aconteceu. Ele foi tentar caminhar aí por aí e foi muito bem. E aí o Galo, surpreendendo, teve problema com o treinador e agora com o Filipão se ajustou. E por isso é o melhor desse retorno, não é isso? Sem dúvida alguma. Não só no desempenho, mas também na matemática. São 33 pontos conquistados no segundo turno. Um Galo que chegou com o Filipão que ninguém acreditava, que todo mundo já estava... pegou o Filipão, pelo amor de Deus, o Galo não vai brigar por nada. E foi totalmente ao contrário. A gente fala muito sobre essa questão de tá ultrapassado ou não, mas a gente está falando aqui do pentacampeão brasileiro, né? Que acabou de ser campeão brasileiro também chegou à final com o Atlético Paranaense. Chegou à final com o Atlético Paranaense, então é o Filipão, né? Ele é um cobra da bola, como a gente gosta de dizer. Só que eu acho que a maior preocupação do Flamengo é justamente na formação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro joga com 2 centroavantes que não são centroavantes. Eles são centroavantes, atacantes, pontas, que é justamente o que eu tô falando do Paulinho e do Hulk, o artilheiro do campeonato e um fora de série aqui no Brasil, que é um grande jogador e que já acabou com o Campeonato Brasileiro quando esteve no Galo. Então o Flamengo ele tá acostumado a jogar com times, até porque a maioria dos times jogam assim, com pontas. E essa marcação ela vai ser diferente, porque são 2 jogadores de movimentação intensa. Hulk e Paulinho trocando o tempo inteiro, batem de fora da área, chegam na área para povoar. Então, tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira e esse primeiro volante vão ter muito trabalho com esses 2 jogadores. Fora Zarate, fora Guilherme Arana, que está jogando muito também nessa reta final de Campeonato Brasileiro. É um time extremamente qualificado e eu considero, assim como veria, uma final. O encontro dos dois últimos treinadores da seleção brasileira, perfeito, né? O Filipão, que ele era penta também, mas ele era o do 7-1, e logo em seguida entra o Tite e ficou 2 Copas aí à frente da seleção brasileira. Entre Flamengo e Atlético Mineiro, ele vai definir muita coisa. O Flamengo hoje é co-líder com o Palmeiras, 63 pontos. O Palmeiras lidera no saldo de gols. Número de vitórias, eles estão empatados, tem 18. O Galo tem 60. Se o Galo vencer esse jogo, ele segura o Flamengo, pula para 63, fica perto do Palmeiras, que vai jogar com o América Mineiro em casa e provavelmente vencerá. Então o Palmeiras deve pular para 66 pontos. Deve, mas é futebol, minha gente. Nunca vamos esquecer desse detalhe. Mas provavelmente o Palmeiras irá para 66 pontos. Em compensação, se o Flamengo vencer, ele deixa o Atlético fora da parada, ele vai para 66 pontos e ele ganha ainda mais moral na reta final do Campeonato Brasileiro. Porque o Atlético desses times que estão aí em cima, nas últimas rodadas, é o que tem apresentado o melhor futebol. O Felipão chegou até a dizer o seguinte depois da eliminação do time na Libertadores da América: olha, é impossível o Atlético brigar pelo título brasileiro. Nós temos que garantir uma vaga na Libertadores da América. E o Galo tem chance de ganhar o brasileiro. E o Flamengo também. E isso vai ser definido, quem vai brigar por o quê, amanhã à noite no Maracanã. O Flamengo joga em casa, todos os ingressos vendidos para variar, não tem mais ingresso para o jogo de amanhã, uma enorme rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro. E, minha gente, vai ser um jogão. Tem tudo para ser um dos melhores jogos do campeonato.
O Flamengo não terá Pulgar. É um desfalque importantíssimo. Ele hoje, eu diria a vocês que talvez seja o principal jogador do time do Flamengo, junto com o Arrascaeta, que sempre é decisivo e tal. Mas ele é o cara que dá equilíbrio ao time do Flamengo. Quando ele leva o terceiro cartão amarelo contra o América Mineiro, a expressão do Tite foi de muita preocupação. E o Tite parece que já escolheu o substituto para o Pulgar. Vamos começar a falar desse jogo, então? O Flamengo deve jogar amanhã pela atividade que aconteceu hoje no Ninho do Urubu, com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Thiago Maia, é isso aí, minha gente. Thiago Maia é o escolhido do Tite, até por ser um jogador que está em forma e é um jogador da posição. Muita gente falou do Rodrigo Caio, outros falaram até do Alan, que está voltando de lesão. O Alan não joga mais de 2 meses. O Rodrigo Caio, ele é muito mais uma opção para durante o jogo do que começar o jogo. Então, Thiago Maia deve ser confirmado como substituto do Pulgar. Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique mantido no lugar do Luiz Araújo. Eu confesso que não entendi bem isso do Tite, porque o Luiz Araújo vinha jogando muito bem ali pelo lado direito, mas ele está perdendo espaço para o Bruno Henrique. Bruno Henrique pela direita, Pedro, que está devendo, não vem bem, e Cebolinha, que está jogando um bolão. Ele não está mais jogando uma cebola, ele está jogando uma bola redondíssima, o Cebolinha. Depois que o Tite chegou, ele acordou. Então, esse é o provável time do Flamengo, com Thiago Maia na vaga do Pulgar. O Atlético deve jogar, hein? Vou confirmar aqui para vocês já a escalação do Atlético. Deixa eu só digitar aqui, que eu já vou chegar na escalação do Atlético, que saiu aqui da minha tela. Só um minutinho, galera. Tá aqui. O Atlético terá a volta do Igor Rabelo, hein? Estará à disposição ali na zaga, o Igor Rabelo. Os relacionados do Atlético para o jogo foram divulgados, né? O Vargas segue fora, treinou em campo, mas ele continua no departamento médico. Bruno Fux e Batalha também estão entregues ao DM, né? O Hulk tinha a possibilidade de ficar fora por conta do julgamento lá no STJD. No entanto, ele não foi denunciado e não será julgado antes da partida, então o Hulk vai para o jogo. A provável escalação do Atlético, anote aí. Everson, Sarabia, Gemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana. Otávio, Alan Franco, Zaratio e Rubens. Paulinho e Hulk. Esse é o bom time do Atlético, que vai para o Maracanã para encarar o bom time do Flamengo, que é melhor que o time do Atlético, na minha opinião, para esse jogão de amanhã, 7h30 da noite. São 2 dos melhores times da América do Sul se enfrentando e numa decisão. E eu acho que o Tite fez bem em colocar o Thiago Maia na vaga do Pulgar, porque ele vai precisar desse jogo que vai ser extremamente intenso, de jogadores que estejam inteiros, em forma. E no caso, nesse momento, entre as opções que ele tem para substituir o Pulgar, o que está melhor, mais inteiro, é o Thiago Maia. Eu quero saber aqui a opinião da galera. Agora, para ser campeão brasileiro, o Flamengo precisa vencer os seus 3 jogos e torcer para que o Palmeiras não vença os 3 jogos. Se isso acontecer, o Flamengo será campeão brasileiro. Ou seja, o Flamengo está no páreo. Tem chance. Está mais próximo do Palmeiras, é verdade, mas tem chance. Flamengo 2, Galo 0 é o palpite do Ricardo Caldeira. O Flamengo tem que vencer os seus jogos
e levar para a última rodada a decisão, quando aí ele joga no Morumbi contra o São Paulo e o Palmeiras contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Campeonato mais hilário da história até aqui. Hilário e emocionante, né? Eu acho que o campeonato está muito legal. Tecnicamente não é maravilhoso? Não, não é. Mas é um campeonato que tem tudo que o torcedor adora. Né? Tudo que o torcedor adora. Que é emoção, indefinição, está tudo aberto. Agora, eu não vi ninguém dando vitória do Atlético. Até porque vai jogar no Maracanã contra o Flamengo. Eu diria o seguinte, se o Flamengo repetir o padrão de atuação que ele teve contra o Palmeiras naquela vitória por 3-0, o Flamengo ele é um time que dificilmente será batido, se mantiver aquele nível de atuação. Se jogar amanhã sim, e é um jogo decisivo, o Flamengo ele tem tudo para vencer o jogo. Mas é um grande adversário, também é um grande time. Tem muita rivalidade envolvida nisso aí, mas eu acho que o time do Flamengo é melhor que o time do Atlético. O Flamengo não vai mais enfrentar o Inter Miami, o time do Messi, na temporada, na verdade na pré-temporada de 2024. A equipe do astro argentino recebeu uma importante proposta financeira e vai jogar e vai fazer jogos no Oriente Médio e por isso desistiu, não vai mais acontecer o amistoso com o Flamengo. Essa notícia tem, dando os créditos aqui, primeiro foi publicado pelos jornalistas Paparazzo Rubro-Negro, Júlio Miguel e Renan Moura. Eles estavam participando do programa Olho no Lance, eles publicaram e posteriormente a gente conseguiu confirmar que de fato o Flamengo não vai mais enfrentar o time do Messi, que é o Inter Miami. Provavelmente será o Orlando City, o adversário do Flamengo nesse amistoso, nessa pré-temporada que o Flamengo está planejando fazer lá em Orlando. A gente vai mantendo vocês informados sobre essa situação. Mas é isso, infelizmente, eu queria ver o Flamengo enfrentando o time do Messi. Imagina, ganhando, Fabrício Bruno marcando o Messi, é isso, eu queria ver, mas infelizmente não será dessa vez. Agora, galera, vamos falar sobre um assunto extremamente importante que envolve o futuro do Clube de Regatas do Flamengo. Porque Landim citou a sua trajetória pessoal para defender a SAF no Flamengo em uma reunião do Conselho Deliberativo. Abre aspas, ganhei dinheiro fazendo isso. O site, galera, só pegando aqui, o site Mundo Rubro-Negro divulgou áudios dessa reunião, áudios importantes, e ele disse o seguinte, nesses áudios aí, você pode acreditar ou não, mas é uma discussão que eu acho que no futuro podemos vir a ter com todos os sócios e a decisão não vai ser minha, não vai ser sua, nós vamos ter 2 votos, nós vamos ter todo o Flamengo para poder votar isso e decidir se ele entender que vale a pena. O Flamengo não é nem meu, nem seu, o Flamengo é de todos nós que somos sócios proprietários do clube. Você tem que escolher o que você faz. Se você quer ter um estádio e não quer se endividar, você tem que chamar capital. E nada é melhor do que chamar capital para o Flamengo no momento. Mas não vendendo título a 15 mil reais. E sim captando recurso, abrindo share de 500 mil reais por cada valor do título. É só isso que eu quero dizer. A forma de crescer patrimônio não é vender título por 15 mil ou 20 mil reais. É emitindo ações para diluir os sócios, mas mantendo o controle dos sócios, mas por um valor muito maior. No áudio, ainda é possível ouvir Landim comentando sobre Vasco, Botafogo e Cruzeiro, clubes que recentemente se tornaram SAF. Segundo o mandatário rubro-negro, o trio não tem voz nenhuma no futebol com o modelo que adotaram. Abre aspas. Eu acho que a gente pode fazer uma venda primária, só dilui a gente e entra mais capital. A gente poderia levantar todo o recurso necessário para a construção de um estádio sem nós perdermos valor nenhum. De mando de governança dentro da SAF Futebol, 0. Ele, o investidor, não vai poder fazer a bobagem, sabe por quê? Porque quem vai estar apontando quem vai ser o gestor da SAF vamos ser nós. Não vai ser o presidente do investidor. Vamos ser nós. A gente pode tirar ele a qualquer momento. Disse antes de convencer os conselheiros que eles não perderiam poder. Se você amanhã faz uma empresa Flamengo e dá para cada sócio proprietário uma ação de uma empresa chamada SAF, ela continua sendo sócio do clube, frequentando o clube.
ele vai continuar tendo o poder de definir que a gente estava definindo aqui, a cor da camisa, porque quem vai mandar no clube, ao contrário do que existe nos outros clubes, é o Flamengo. Tá aí o Landim defendendo a SAF no Flamengo. Cara, eu particularmente, confesso para vocês, que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre SAF no Flamengo. Eu sou contra essa SAF que hoje está no Cruzeiro, que hoje está no Vasco, que hoje está no Botafogo. Nisso o Landim está certo. Os caras simplesmente perderam o poder. Eles não mandam em nada. Quem manda é o investidor. No caso do Botafogo, John Textor. No caso do Vasco, a 77 Partners, que é SAF em outros clubes mundo afora. No caso do Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno, que também é SAF lá na Valladolid. Enfim, galera, é um assunto que tem que ser discutido de todos os jeitos, de todas as formas. Não, antes de tomar a decisão, não pode ter nenhuma dúvida, porque de fato isso decide o futuro do clube, e futuro mesmo, sabe? Então é um assunto extremamente delicado. O Landim aí, como vocês puderam perceber, ele defende com unhas e dentes a SAF no Flamengo, mas num modelo diferente do que foi adotado no Vasco, no Cruzeiro, no Botafogo. Eu repito, eu particularmente não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês são a favor, vocês são contra? Eu acho que tudo depende. Se você de fato vender uma parte do clube, 20%, e conseguir capital para construir um estádio próprio, talvez seja uma boa, mas isso eu preciso estudar muito sobre isso para depois dar aqui a minha opinião. Inclusive os sócios, os conselheiros, eles também precisam estudar muito, eles precisam ter muito debate internamente no Flamengo sobre isso. E esse é um assunto que vem sendo discutido no Flamengo há muito tempo. O Flamengo já levou profissionais para falar sobre SAF aos conselheiros. Por quê? Essa gestão é totalmente a favor, como a gente pode analisar aí. Inclusive visitou vários clubes mundo afora, o Bayern de Munique, por exemplo, para entender como é a SAF deles. Essa gestão é a favor da SAF. Agora, os conselheiros, pelo que eu sei de bastidor, muitos são contra ainda, mas podem mudar de opinião, obviamente. Podem mudar, depois de ser discutido, depois de debater, podem mudar de opinião. Mas, enfim, fica aí o assunto para vocês. Mudando de assunto, galera, vamos falar do Flamengo, que vai encarar o Atlético Mineiro nessa quarta-feira. Jogo, uma final para o Flamengo, a verdade é essa. O Flamengo tem que vencer, porque eu, particularmente, eu não acredito que o Palmeiras irá perder ponto para o América Mineiro. Então o Flamengo tem que vencer para continuar na cola do Palmeiras. Nessa rodada, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Flamengo só tem a perder, porque eu não vejo o Palmeiras perdendo pontos para o América Mineiro. Ou o Flamengo vence e continua na cola do Palmeiras, ou o Flamengo não vence e vê o Palmeiras ficar cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Tite esboçou na atividade dessa terça-feira o time titular do Flamengo para pegar o Atlético Mineiro nessa quarta-feira. E tem apenas uma mudança essa forçada, porque o Pulgar suspenso não pode entrar em campo. E quem vai entrar no seu lugar? Provável Flamengo tem Rossi no gol, Mateuzinho na lateral direita, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. No meio de campo tem Thiago Maia na vaga do Gerson, na vaga do Pulgar, Gerson junto com o Thiago Maia fazendo a dupla de volante, Arrascaeta sendo o responsável pela armação das jogadas. Numa ponta de ataque, Everton Cebolinha, na outra ponta de ataque, Bruno Henrique sendo mantido no time titular na ponta direita, na vaga do Luiz Araújo, e Pedro sendo o centroavante. Repetindo, Rossi no gol, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Então, esse aí é o provável time do Flamengo. O que, na minha opinião, eu particularmente não faria, mas o Tite está fazendo, ele está lá no dia a dia. Por mais que eu tenha acesso a muitas informações, é totalmente diferente, o cara é o treinador. Se ele não está botando o Alan, é porque ele entende que o Thiago Maia está numa condição melhor de jogo que o Alan. Mas se você virar para mim e falar assim, pô, Vini, se o Alan tivesse 100%, eu colocaria o Alan e talvez o Rodrigo Caio no segundo tempo ali para fazer a função de volante. Eu não colocaria o Thiago Maia. Acho que o Thiago Maia está vivendo um momento difícil, complicado, inclusive um momento complicado com a torcida, o jogo no Maracanã. Se ele errar um passe, por exemplo, a torcida já vai começar a vaiar, mas não tem jeito. O treinador
é o Tite. O Tite, no treino dessa terça-feira, escolheu o Thiago Maia para ser o substituto do Pulgar. É isso, galera. Podem dar a opinião de vocês também sobre o time aí, podem comentar à vontade. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, o Flamengo tá escalado para essa partida, né? O técnico Tite não esconde a escalação e ele forma sempre um time titular que joga sempre em todas as partidas. Como o Vene Casagrande falou agora, o Tite só trocou o Eric Pulgar porque tá suspenso, não tem o que fazer, então vai jogar o Thiago Maia. Foi a opção dele. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida e provavelmente essa deve ser a escalação, como o Vene falou. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião, escreva nos comentários, vai rapidinho, escreva o seu palpite e vamos torcer demais hoje para o Flamengo fazer uma bela apresentação no Maracanã, conseguir uma grande vitória e continuar firme na luta pelo título do Campeonato Brasileiro até o fim, tá bom? É isso daí, nação, muito bom dia, obrigado por você estar aqui, grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.